pessoal, vamos para a aula 118, início da dinâmica. Bom, início da dinâmica, pessoal. A dinâmica estuda as causas do movimento. Até o momento nós estávamos estudando a cinemática. MRU, MUV, MCU, nós não estudávamos as causas do movimento. A partir de agora, nós estudaremos o que causa o movimento. Então, nós vamos estudar, por exemplo, aqui, uma primeira parte de dinâmica envolvendo forças. Haverá uma parte da dinâmica que estudará energia, trabalho. Tá? Então, numa primeira parte, então, o que a dinâmica faz? Ela estuda o quê? As causas do movimento. Por que existe um movimento? Então eu quero que você imagine aí um objeto próximo de você, em cima da mesa, sei lá, uma caneta, um livro, e eu quero que você imagine o seguinte: você quer que esse livro, essa caneta, entre em movimento, comece um movimento. O que você faz? Não chega ali e dá um empurrão, ou pega e coloca assim pro lado da mesa e deixa ela cair de maneira que ela estava em repouso e começa a ter um movimento, que houve uma interação. Tu chegou ali e empurrou. A causa do movimento, na verdade, causas do movimento, nós vamos ver que é causa na alteração do movimento, tá? Mas vamos começar por aí que a gente está bem. Nós vamos começar a estudar então o que é a causa do movimento. São as forças. Tá? Então nós vamos começar a estudar as forças. Então nesse primeiro item aí, força, nós temos o quê? O que é força? É esse ente físico, nota que teve que ter alguém que fizesse a força, no caso tu ali chegou e empurrou, tá? Então nós vamos começar a estudar isso aí. Antes não, o que nós fazíamos na cinemática? O corpo está em movimento, sem aceleração, um movimento uniforme. Ah, ele tem aceleração ou ele não tem. Bom, ele tinha aceleração, aumentava a velocidade, diminuía, fazia a curva, mas eu não dizia por que a curva era assim, ou por que o movimento aumentava. Agora é que vem essa parte de discussão. E essa parte é bem interessante porque tem muita física. Aqui começa efetivamente a física. Porque a cinemática é cálculo. As pessoas não gostam muito de cinemática. Aqui começa a ficar mais interessante, começa a analisar o problema, do por que as coisas são assim. Então fica mais interessante a física aqui. A força, então, é esse ente físico capaz, né, de alterar o movimento, ou causar, ou aumentar, ou diminuir, ou fazer curva. A força é uma grandeza que é do tipo vetorial. Então, nós temos que ficar atentos. Quando eu simbolizar a força, nós vamos simbolizar assim, ó, um F com uma flecha em cima. Lembrando que grandeza vetorial, para fazer a soma de grandezas vetoriais, não é só somar como um escalar. Tu sempre tem que verificar a direção e sentido. Eu pergunto, sobre o mesmo corpo, sei lá, botou uma caneta em cima de uma mesa ali, tá? Atua necessariamente apenas uma força, ou duas, ou três, ou pode atuar várias forças? Pode uma pessoa puxar para cá, outra para cá e outra para lá? Pode atuar várias forças? Pode. Ah, pode ir as duas pessoas no mesmo sentido? Pode. Então eu quero lembrar que sempre que tu precisar fazer a força resultante, tu terás que fazer o quê? Terá que fazer a soma vetorial de todas as forças atuantes. Podem atuar várias forças. Então, F1, F2, F3 e assim por diante são forças atuantes sobre o corpo. E FR é a força resultante. Nota que força resultante é uma coisa e atuantes é outra coisa. Resultante. Isso aqui é bem importante a gente diferenciar então força resultante de força atuante. Só para lembrar aqui, já que a gente está falando de forças, vamos lembrar de algumas situações importantes. Por exemplo, situação A. O que acontece se eu tenho um corpo e tem apenas uma força atuante? Só tem uma. Bom, se só tem uma,
Quem é a força resultante? É a própria força F. Então, vamos supor aqui que sobre essa massa M, a força F seja... Vamos caracterizar a força F? Vamos caracterizar? A força F é 10 newtons? Não. A força F tem módulo de 10 newtons, é horizontal e para a direita. Não esqueçam, grandeza vetorial precisa desse rigor. Agora, se atuarem duas forças nessa massa M, a F1 é 10 newtons e a F2 vale 20 newtons. 20 newtons. A pergunta é, como é que eu faço a resultante de dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido? Então eu vou trocar essas duas, ó, eu troco essas duas, eu digo, isso aqui é igual ao quê? A pegar aqui um corpo de massa M e botar apenas uma força FR igual a 30 newtons. Agora, ó a pergunta. Então é só somar? Não, calma aí. Eu estou somando o vetor 10 newtons horizontal para a direita com o vetor 20 newtons horizontal para a direita, que dá um outro vetor 30 newtons horizontal para a direita. Não pode dizer que a resultante é 30 newtons apenas. Dizer 30 newtons horizontal para a direita, certo? A mesma situação agora se eu tiver... Isso aqui tudo nós já vimos na soma vetorial, tá? Eu estou revisando. Se eu tivesse uma F2 para a direita 20 newtons, mas eu tivesse a F1 para a esquerda, como é que eu faria a resultante entre 10 horizontal para a esquerda com 20 horizontal para a direita? Lembram? Para achar o módulo, eu pego a maior menos a menor. Então a FR vai dar para a direita valendo 10 newtons. Então, só lembrando aí, módulo da FR é o módulo da F1 mais o módulo da F2 quando elas tiverem mesma direção e sentido. Agora, o módulo da FR, quando elas tiverem sentidos contrários, pega sempre o módulo da maior menos o módulo da menor. F2 menos F1 para achar o módulo. E a direção e sentido da maior. E se elas estiverem perpendiculares, como é que eu faço? Aí, perpendicular, eu tenho uma massa M aqui, ó. Por exemplo, o famoso parzinho, né? F1, vamos dizer que é 3 newtons para a direita. Não, 4 newtons, tem mais espaço aqui, vou botar 4 newtons para a direita. E 3 newtons para baixo é a F2. Como é que nós fizemos quando as forças são, os vetores são perpendiculares? Como é que nós fizemos? Regra do paralelograma para saber a direção e sentido. Quem está com dúvida de como faz essa FR aqui, como eu acho a resultante, olha lá a aula de vetores, tá? É importante às vezes voltar lá, olha a aula de vetores para lembrar como é que faz a resultante de vetores. Então aqui, ó, lembra? Eu faço um Pitágoras para achar o módulo da FR. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Lembra os números pitagóricos? 3, 4. Pitágoras com 3 e 4 dá uma resultante de 5. Faz um Pitágoras com 3 e 4 aí, tu vai achar 5. Já fizemos isso lá nas aulas de vetores, só estou revisando. Então, o que acontece? Eu tenho um corpo e eu tenho forças atuantes nesse corpo, que poderão ou não, vamos ver mais tarde, causar o movimento ou alteração no movimento. Se eu tiver mais de uma força, como é que eu acho a força resultante? Faço a resultante vetorial, tá? Então, ó, dessa aula é isso, só uma aula bem introdutória para a gente ver o que era dinâmica e ver o que é força, né? E daqui a pouco nós vamos começar a se aprofundar nisso aí. Então até a próxima aula e aquele abraço!